Os donos do tempo. As 7 profecias maias. Segunda parte. Bem-vindos. Os maias nos deixam mostras evidentes de sabedoria, de seu altíssimo nível de evolução, de seu comportamento como uma sociedade unida, como uma única mente coletiva. Tiveram a sabedoria para prever os tempos que estamos vivendo. E nos deixaram uma série de mensagens com ferramentas para superar as mudanças que deveremos enfrentar. Aprenderam a ver a vida através dos números. Utilizaram o tempo como uma ferramenta para sincronizar-se com o ritmo da Terra, com o sistema solar e com a galáxia. Isso permitiu a eles alcançar níveis altíssimos de energia vital e chegar a estados especiais de consciência que permitem ver a realidade de uma forma mais completa. Veremos suas previsões sobre as mudanças de comportamento do homem no final deste ciclo e a maneira como nossa atitude facilita ou dificulta o caminho para o próximo degrau evolutivo, a mente coletiva. Acompanhe-nos neste percurso pelas profecias, os símbolos e os conceitos maias. A segunda profecia maia anunciou que o comportamento de toda a humanidade mudaria rapidamente a partir do eclipse do Sol de 11 de agosto de 1999. Naquele dia, vimos como um anel de fogo se recortava contra o céu. Foi um eclipse sem precedentes na história, pelo alinhamento em cruz cósmica com centro na Terra de quase todos os planetas do Sistema Solar. Eles se posicionaram nos 4 signos do zodíaco, que são os signos dos 4 evangelistas, os 4 guardas do trono que protagonizam o Apocalipse segundo São João. Além disso, a sombra que a Lua projeta sobre a Terra atravessou a Europa, passando por Kosovo, depois pelo Oriente Médio, pelo Irã e Iraque, e posteriormente dirigiu-se ao Paquistão e à Índia. Com sua sombra, ele parecia prever uma área de guerras e conflitos. Os maias sustentavam que a partir desse eclipse, o homem perderia facilmente o controle de suas emoções, ou então alcançaria sua paz interior e tolerância, evitando os conflitos. Então, vivemos em uma época de mudanças, que é a antessala de uma nova era. A noite fica mais escura antes do amanhecer. O fim dos tempos é uma época de conflitos e grandes aprendizagens, de guerras, separação e loucura coletiva, que vai gerar, por sua vez, processos de destruição, de sofrimento e evolução. A segunda profecia indica que a energia que se recebe do centro da galáxia aumentará e acelerará a vibração em todo o universo para conduzi-lo a uma maior perfeição. Isso produzirá mudanças físicas no Sol, na Terra, e mudanças psicológicas no ser humano, alterando seu comportamento e sua forma de pensar e sentir. Serão transformadas as relações e os modos de comunicação, os sistemas econômicos, sociais, de ordem e justiça. Serão mudadas as convicções religiosas e os valores que aceitamos hoje. O ser humano irá defrontar-se com seus medos e angústias para solucioná-los. E, desse modo, poderá sincronizar-se com os ritmos do planeta e do universo. A humanidade irá concentrar-se em seu lado negativo e poderá ver claramente as coisas ruins que está fazendo. Esse é o primeiro passo para mudar de atitude e conseguir a unidade que permite o surgimento de consciência coletiva. Serão incrementados os acontecimentos que os separam, mas também os que nos unem. A instabilidade emocional, o medo, a agressão, o ódio, as famílias em dissolução, os enfrentamentos por ideologia, religião, modelos de moralidade ou nacionalismo. Simultaneamente, mais pessoas encontrarão a paz, aprenderão a controlar suas emoções, haverá mais respeito,
serão mais tolerantes e compreensivas. E encontrarão o amor e a unidade. Surgirão homens com altíssimo nível de energia interna, pessoas com sensibilidade e poderes intuitivos para a salvação. Mas também aparecerão farsantes que só pretenderão obter lucro econômico às custas do desespero alheio. Os maias previram que em 1999 começaria a era do tempo do não-tempo, uma etapa de mudanças rápidas, necessárias para renovar os processos geológicos, sociais e humanos. Ao final do ciclo, cada um será seu próprio juiz. Quando o ser humano ingressar no grande salão dos espelhos para examinar tudo o que fez na vida. Ele será classificado pelas qualidades que tenha conseguido desenvolver na vida, sua maneira de agir, dia após dia, seu comportamento com seus semelhantes e seu respeito pelo planeta. Todos irão se posicionar segundo o que sejam. Os que conservam a harmonia entenderão o que acontece como um processo de evolução no universo. Por outro lado, haverá outros que, por ambição, medo ou frustração, culparão os outros ou Deus pelo que acontecerá. Serão geradas situações de destruição, morte e sofrimento. Mas elas também darão lugar a circunstâncias de solidariedade e respeito pelos semelhantes, de unidade com o planeta e o cosmos. Isso significa que o céu e o inferno estarão se manifestando ao mesmo tempo e que cada ser humano viverá em um ou em outro, dependendo de seu próprio comportamento. No céu, com a sabedoria para transcender voluntariamente o que acontece. No inferno, com a ignorância para aprender com o sofrimento. Duas forças inseparáveis. Uma que entende que no universo tudo evolui no sentido da perfeição, que tudo muda. Outra, envolta em um plano material que só alimenta o egoísmo. Na época da mudança dos tempos, todas as opções estarão disponíveis, praticamente sem censura de nenhum tipo. E os valores morais serão mais frouxos que nunca, para que cada um se manifeste livremente como é. A segunda profecia afirma que se a maioria dos seres humanos muda seu comportamento e se sincroniza com o planeta, serão neutralizadas as mudanças drásticas que são descritas nas seguintes profecias. Devemos estar conscientes de que o ser humano sempre decide seu próprio destino, especialmente nesta época. As profecias são apenas advertências para que tomemos consciência da necessidade de mudar de rumo para evitar que se transformem em realidade. A primeira profecia maia diz que a cada 5.125 anos, o Sol central da galáxia envia um raio de luz com uma imensa quantidade de energia para o universo. Isso acontece para sincronizar com sua pulsação tudo o que existe, todos os sóis, os planetas e todos os seres vivos, para conduzi-los assim a uma maior harmonia. O final do ciclo trará mudanças sem precedentes na Terra e na humanidade. As mudanças no Sol trarão mudanças convenientes à Terra, e isso transformará, por sua vez, as atitudes, as emoções e os pensamentos do ser humano, que irá se unir e avançar como um único ser na evolução da matéria e da consciência. Na atualidade, os cientistas sustentam que o Sol está mudando seu comportamento. Está mais ativo que nunca, com níveis máximos de dinamismo em relação às suas médias históricas. Foi comprovado que existem mudanças físicas dinâmicas na Terra. Diminuiu a intensidade do campo de força eletromagnético, ou seja, do escudo que nos protege dos excessos de energia que recebemos do Sol. A frequência de vibração, também chamada de ressonância Schumann, aumentou dramaticamente. Ela mede a quantidade de ondas eletromagnéticas, ou seja, a carga elétrica armazenada na ionosfera. Sua medida de 7,8 ciclos por segundo era considerada constante.
Tanto é verdade que todas as comunicações militares estavam baseadas nessa cifra. No entanto, a partir de 1992, ela começou a subir e hoje ela está em 11,5 ciclos por segundo. Os cientistas consideram esse aumento como um indicador de variações de temperatura e de clima. Nosso planeta está constituído por matérias cristalinas, como o quartzo, que vibram ou pulsam a um certo ritmo de ciclos ou batimentos por segundo. A ionosfera reflete esses batimentos e é afetada pelo aumento da radiação do Sol. Essas mudanças afetam o comportamento da matéria em geral, ao aumentar a vibração da Terra, ou seja, seus batimentos. Nossas células, que também vibram permanentemente, procuram sincronizar-se harmonicamente com o novo ritmo de vibração e procuram um equilíbrio com o planeta, produzindo enormes mudanças em nosso comportamento. Aceleram o ser humano e produzem estados emocionais cada vez mais intensos, alterando sua percepção e seu pensamento. Em uma vibração mais alta de luz e de harmonia. Os maias descobriram que a vida tem ciclos, degraus que nos conduzem a uma maior evolução, a uma maior harmonia, a uma maior perfeição. O momento de transição, a passagem entre algo que termina e algo que começa, pode ser fácil ou difícil, depende de nossas próprias decisões. Essa é a mensagem dos maias em suas profecias. Conduzem a possibilidades distintas de maior harmonia, de maior perfeição. Isso é o que eles deixaram escrito em seus códigos, em seus livros sagrados, nos baixos relevos de seus muros, construções e na disposição simbólica de seus edifícios. É o que eles nos dizem com suas profecias. Para eles, este ciclo começa com a manifestação do espírito que sai de Hunab Ku,
seu único Deus, que está em todas as partes e se densifica na matéria, na terra e na água. Após vários ciclos, nos quais recebe a luz do sol, esse espírito evolui. Sai de si mesmo, começa a se reproduzir, a se diversificar. E cresce sobre a terra em toda a vegetação. Com o tempo, adquire autonomia e movimento independentes aos do planeta, encarnando-se em um ser que se arrasta pelos solos no meio da natureza. Depois sente emoção pela primeira vez, morre e volta a nascer. Transforma-se em mamífero, aprende a relacionar-se com os outros seres que produzem nele sentimentos e emoções. Deixa de arrastar pelo chão e ergue-se sobre suas extremidades. Nasce então a vida inteligente, a compreensão dos ciclos, da vida e da morte, a razão, o pensamento, a possibilidade de entender a beleza da vida, a beleza dos ciclos. Evolui e, através de seu próprio esforço consciente, encontra sua mente superior, conseguindo ver através da escuridão. Ele entende o significado da vida. Une a razão com a intuição e se conecta com a consciência superior coletiva. Use-se com todos, desde sua individualidade. Isso dá lugar a relações harmoniosas ao fim do sofrimento. Unido à mente do planeta, consegue contato com outras mentes da galáxia. Pode ver todas as vidas que já viveu. Passa pela mudança dos tempos. Sua mente se transforma no Sol. Por último, transforma-se em uma mente galáctica, que pode gerar à vontade, novamente, um ciclo completo, mas um degrau mais acima. Mais perfeito, mais perto de Hunab-Ku. Era assim que os maias viam o universo, como um processo em direção à perfeição. Por isso, entendiam que todas as civilizações têm ciclos que começam e terminam. Esta é a mensagem dos maias. Suas profecias são uma advertência para que, como indivíduos, tomemos consciência de como devemos nos transformar, utilizando as ferramentas que eles encontraram para evoluir, para mudar, evitando as catástrofes com as quais deveríamos nos defrontar. O controle de sua mente, de sua energia vital, do tempo, dos números e dos calendários permitiu que eles evoluíssem e fizessem previsões sobre o que aconteceria nos tempos em que vivemos. Descobriram que a vida se manifesta na natureza, em ciclos causados fundamentalmente pelo palpitar da energia. A energia, a luz e o calor, irradiados pelo Sol e pela Lua, geram os ciclos, o crescimento, a evolução, a consciência, a vida de tudo que existe no sistema solar. A sincronia, o sentir-se parte integral de um todo vivo, aumenta o nível interno de energia vital. Abre a consciência, permitindo ver a realidade de uma maneira mais completa. A mente funciona com altíssimos níveis de energia e utiliza os dois hemisférios do cérebro simultaneamente, pondo-se em contato com outras mentes de maneira telepática. Assim, conectam-se em uma cadeia, uma rede de mentes individuais, que formam uma única mente coletiva, uma unidade harmoniosa e em paz. Dentro de uma conexão desse tipo, não pode haver sentimentos negativos como o ódio ou o materialismo. A maneira do nosso relacionamento muda e a sociedade ingressa em uma nova era de paz e harmonia. Os maias, assim como muitas outras culturas, descobriram que o propósito mais importante do ser humano deve ser elevar o nível de sua energia vital. Os maias a chamavam de Puá. Trata-se da mesma energia que os hindus conhecem como prana, e os chineses denominam Qi.
é a energia que move o corpo, as emoções, os pensamentos, levando a mente a vibrar mais alto, a sentir respeito por tudo que existe, encontrando a paz, a harmonia e a felicidade. Ao ter níveis muito altos de energia vital, os maias conseguiam na mente momentos de sensibilidade especial, estados de consciência não normais, que permitiam a aparição de sentidos fora do comum, desenvolver o poder para visualizar outros tempos e elevar-se a outras dimensões e a outros lugares. Assim geraram sua mensagem, abrindo a porta que conduz todo ser humano ao próximo degrau evolutivo. Os maias viam a vida como um eterno processo de aperfeiçoamento. Seu conceito do tempo não era fatalista, nem centrado na morte, no medo do final definitivo. A morte para eles era só um momento de transição para outro estado, para outro curso de aprendizagem. Não representava o fim da vida. Para eles, a vida era eterna, nunca terminava. Viam a vida como um processo inesgotável e repetitivo. Um ritmo onde tudo nascia, vivia, morria e voltava a nascer. Um processo eterno no sentido de maneiras diferentes de evolução da matéria e da consciência. Acreditavam na reencarnação. Para eles, era o modo pelo qual a energia em forma de espírito avançava em um processo de aperfeiçoamento constante. Em cada vida, se nascia para aprender algo novo, algo diferente. Chamavam a reencarnação de Caput Sigil, ou seja, voltar a experimentar a vida. Novas experiências que permitem ao espírito uma maior compreensão da vida, obtendo cada vez mais sabedoria e perfeição. Acreditavam que todo ser humano era formado por 3 partes. O corpo físico, o molde astral, que dá forma ao corpo, e o espírito, que lhe dá a vida. A matéria física, o corpo, era chamado de Vidyul Liu, que significa um ser em vibração constante. O molde astral, a alma, eles chamavam de Pixan, que quer dizer forma do ser. O molde da matéria em vibração, o que contém o corpo físico. Para eles, a alma é o que contém o espírito, e são 2 partes distintas. Ao espírito eles davam o nome de Yin-Han, que quer dizer ser do sol. É algo que se aperfeiçoa eternamente. Seus sacerdotes escreveram códigos inteiros sobre a energia. O homem via-se mais como um ser vibrante da energia que depende do sol. O corpo não é outra coisa senão luz condensada. Suas enfermidades, vibrações baixas, desordens energéticas. A morte não é mais senão uma transformação, uma mudança de Pixan, que dará lugar a outro ser, onde encarna novamente o Yin-Han, o espírito. Os maias acreditavam que o ser humano reencarnava repetidas vezes, em vidas e corpos distintos, em tempos e lugares diferentes. Que é um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Que a vida existe para conter a diversidade, para que o ser humano viva mais experiências, mais possibilidades de ser e de sentir. Algumas existências são afortunadas para aprender a administrar a abundância. Outras são difíceis para experimentar a escassez e a pobreza, e assim entender que a vida em si é o que importa. Os maias consideravam tudo o que existe como outra parte de si mesmos. Este é seu conceito mais importante. Ao sentir-se como um único ser vivo, com tudo que foi criado ao seu redor, produz-se no espírito um estado de sensibilidade em relação a tudo. Um respeito e um cuidado que só pode conduzir ao bem comum. Isso aumenta a intuição, facilita a conexão telepática de uns com os outros, e a aparição da mente coletiva e a harmonia, que é o propósito do universo com as mudanças que se avizinham. O ser humano atual pode facilitar o processo de mudança e renovação que começamos a viver.
pode diminuir seu impacto e evitar os acontecimentos de destruição, desde que veja e sinta tudo o que existe ao seu redor como parte de si mesmo. Para os maias, Deus, ou Hunabku, é um organismo gigantesco, uma enorme mente que contém todos os seres humanos, onde tudo vive, onde tudo está conectado e é parte integral de cada um. Hunabku é a fonte de energia, da informação total do universo. Pulsa e transmite a informação que coordena tudo, irradiando eternamente desde o centro da galáxia, como o coração, que ao palpitar, coordena todo o corpo humano. Acreditavam que Hunabku se manifestava em forma de ondas. Ondas de informação, de luz, de energia. Ondas de sons. Ondas de pensamento. Ondas de amor. Acreditavam que esse ser vivo que contém tudo estava crescendo, desdobrando-se, e ao fazer isso, dava nascimento a sóis, a estrelas, a planetas, a seres vivos com coração e mente que sentem e pensam. E sobre eles, os homens, as mulheres e as crianças, que não são nem mais nem menos que seres de luz, estrelas, futuros sóis. Seres vivos em escalas distintas, uns maiores, outros menores. Uns contêm outros, e estes contêm outros ainda menores, e assim sucessivamente, todos vivos e conectados entre si. Se sincronizava em diferentes escalas com os ciclos da natureza. Assim ele aproveitava o Sol para aumentar sua energia vital e produzir estados de unidade de consciência. A primeira escala é muito íntima e próxima. É sentida com o pulsar do coração, que muda de ritmo dependendo quando estamos acordados ou dormindo. A quantidade de energia que recebemos do Sol produz o ciclo básico do ser humano. Durante o dia, nós a recebemos diretamente em abundância. À noite nos chega muito pouca, só a que é refletida pela Lua. A palavra maia para dia é Kim. Era sua unidade de medida básica para o passar do tempo. A ela referem-se todas as demais unidades de medida. Os maias descobriram que um número e um dia são a mesma coisa. Representam a unidade básica de medida relativa ao Sol, o Kim, o dia. Eles viram também que, dependendo da energia que se recebesse do Sol, cada dia era diferente dos demais. A energia se move de maneira diferente, produz uma sensação distinta. Distintos estados de ânimo, distintos estados da mente e do espírito. O que diferencia fundamentalmente um dia dos outros é a localização do Sol e da Lua. A quantidade de energia que enviam para a Terra produz uma frequência de vibração distinta e diferentes acontecimentos naturais. Desse modo, cada Kim, cada dia, soa de modo distinto, convertendo-se na base de uma canção que produz todo o universo. Quando o ser humano percebe essa melodia, ele se sincroniza com ela, com tudo que existe, e encontra sua felicidade. 20 dias sucessivos representavam Uinal, um mês. Cada Uinal tinha seu próprio nome. 20 nomes ou vibrações diferentes que se repetem em ciclos indefinidamente. É a primeira harmonia produzida pelos dias quando a Terra se move ao redor do Sol. É a harmonia que escuta a comunidade quando sente o ritmo da Terra. 18 Inales de 20 dias se agrupavam no ano maia, o Tum. É a energia que o Sol e a Terra produziam em harmonia. Uma medida necessária para prever as mudanças de estações e de clima produzidas pelo Sol, que afetam sua vida, suas atividades, os tempos de semear e de colher. A cada ano, ou a cada Tum, o planeta gira 360 graus ao redor do Sol. Para eles, cada grau percorrido na circunferência equivale a um Kim, um dia. Por isso, seu ano tinha 360 Kines. Como o ano solar tem 365 dias, eles o completavam com 5 Kines adicionais de transição.
chamados Uyeyeb, considerados nefastos, de mau agouro, durante os quais eles não faziam nenhuma atividade, a não ser purificar-se e festejar a chegada do Ano Novo. 20 tunes produzem um catum, uma nova unidade de medida, 20 anos ou 7.200 quines. Esta escala serve para determinar as posições em que cada um dos planetas reflete, da melhor maneira, a luz do Sol para a Terra. Vinte catunes produzem um bactum, 400 tunes ou anos maias, 144.000 quines. Trata-se de uma medida que aparece na Bíblia, no Apocalipse. O capítulo 7, versículo 3 do Apocalipse diz: ouvi também o número dos assinalados, que era 144.000. É a medida maia básica de tempo para toda a galáxia, o ciclo que permite sentir os movimentos do sistema solar ao redor do Sol central. 13 bactunes dão a medida do grande ciclo do sistema solar em seu giro pela galáxia. 5.200 maias de 360 quines entre cada raio sincronizador equivalem a 5.125 anos de 365 dias. Eles a chamavam de a grande roda dos 13 bactunes, um ciclo de tempo em que o sistema solar produz uma canção galáctica, o tempo prudencial que o universo dá para que uma civilização se desenvolva e culmine um processo evolutivo. É a unidade base de tempo que dá a realidade às profecias maias. 5.125 anos de nosso calendário, 5.200 anos do calendário maia. Atravessando o último catum, os últimos 20 anos desse período de tempo, é onde nos encontramos agora. 1999. É o tempo do não-tempo. O momento de mudança evolutiva que se explica na primeira profecia, tema de nosso encontro anterior. Em 1999, entramos nos 13 últimos anos de nossa civilização, no umbral do ingresso na luz da galáxia. Quando a essência do ser humano se sincroniza com a essência dos dias, conseguem estados superiores na mente e no espírito, experiências do ser e do sentir, como a telepatia, os poderes de cura e a capacidade de olhar no tempo. Quando os maias entenderam isso, decidiram representar essas sensações, essas qualidades, essas vibrações, esses sons que produzem cada número e cada dia em um símbolo. O símbolo tem um efeito imediato na maneira de sentir e pensar do ser humano, permitindo a ele ordenar seus universos interno e externo. A simbolização dos dias permite visualizar facilmente as qualidades do dia que se vive e dos outros ainda por vir. E isso permite ao ser humano tomar decisões imediatas e prever como pode ser o mesmo dia no ano entrante, tornando previsível essa mudança. O calendário se converte em um oráculo para prever a vida. Os maias representam qualidades e sensações nos símbolos solares sagrados, em 20 glifos. Cada um deles representa um estado do espírito. Eles comprovaram que, interiorizando-os, conseguiam aumentar sua energia interna e podiam sincronizar-se com a natureza. Estes são os 20 símbolos sagrados, os 20 glifos solares maias. Escolha o seu, o que mais você gostar. Aquele com o qual você mais se identifique. Esse símbolo tem uma mensagem maia para você. Mantenha-o em sua mente. Nós iremos entregar-lhe as chaves para você poder interpretá-lo. Esta é uma oportunidade para profetizar sua própria vida, para transformar-se, assim como os maias, em um caminhante dos céus. A compreensão de seu significado dará a você uma quinta força para buscar sua paz interior. Você recordará sua conexão com o universo e sua sabedoria esquecida. É a porta que pode conduzir você a seu corpo de luz. Quanto mais seres humanos aprenderem a usar seu sexto sentido, mais fácil será a mudança dos tempos para todos.
Como a vibração de cada dia depende da energia do Sol e da que é refletida pela Lua, a posição que tenham é muito importante. Os maias decidiram colocar em cada símbolo sagrado uma cor que representava essa direção cardinal. O leste, lugar da luz, onde nasce o Sol. É simbolizado pela cor vermelha. O oeste, lugar da transformação, onde o Sol se oculta, é negro. O norte, lugar da sabedoria, onde está a luz que nos guia, é branco. O sul, lugar da vida e do crescimento, é amarelo. A cada um dos 20 glifos solares sagrados corresponde uma posição cardinal, representada em uma cor que mostra sua relação com a energia do Sol. Encontre o símbolo que chamou sua atenção, aquele com o qual você mais se identificou, e atreva-se a entrar na espiral do labirinto. Os símbolos vermelhos representam o momento de gerar a luz interna, a leste. Os símbolos negros representam o momento de transformar a luz interna, a oeste. Os símbolos brancos, o momento de purificar a luz, ao norte. Os símbolos amarelos, o momento de expandir a luz, ao sul. Uma nova chave é acrescentada a cada glifo sagrado com sua cor associada. Corresponde a ele, além disso, um número de 1 a 20, que representa o movimento do universo. Aqui começará a abrir-se uma porta para seu mundo interior, uma porta para o infinito, para um novo milênio, para outra dimensão, que ajudará você a superar as profecias de destruição e sofrimento. O glifo escolhido por você é o mais benéfico para este momento de sua vida. Embora possa mudar, caso se transformem suas emoções e pensamentos como resultado da interiorização do símbolo. Localize novamente seu glifo solar sagrado em um dos 3 grupos a seguir. Você encontrará outra chave para sua vida presente, que irá ajudar você a prever seu futuro. O primeiro grupo tem os símbolos sagrados associados aos 7 primeiros números, de 1 a 7. Aqui estão os glifos de cores que mostram a primeira etapa do ser humano, o começo da aventura no labirinto da vida. É quando se experimentam as sensações instintivas de defesa, de ataque, de sexo e as emoções para aprender a controlá-las. É quando se abrem os olhos da mente pela primeira vez e se deve averiguar o quanto já se avançou. O segundo grupo tem os símbolos sagrados com os números de 8 a 14. Aí estão os glifos de cores que mostram o segundo estado de desenvolvimento do ser humano, o tempo da evolução mental, no caminho da evolução rumo à consciência. É o momento para encontrar-se com o seu eu superior, de reconhecer o lado não racional do universo, de examinar suas relações com os demais, de respeitar, de compreender, de não julgar, de sentir a conexão com a Terra e com Deus. O terceiro grupo tem os símbolos sagrados com os números de 15 a 20. Representam a última passagem evolutiva do ser humano, o tempo de evoluir para a mente coletiva, a mente solar, a unidade de consciência. É o momento de escutar o som da Terra, de dar exemplos de tranquilidade e de ensinar a manter a mente no único tempo que existe, o presente. Cada glifo solar sagrado se comunica com a pessoa que o escolheu. Tem uma mensagem para o momento em que se encontra. Esclarece a busca interior, ajudando a entender o momento de mudança que se vive, a prevê-la. O número 1 representa a unidade, o dragão. Simboliza o começo, a criação. É o momento para que pensemos em nós mesmos. É o dia da água. O número 2 simboliza a polaridade. É a expressão de 2 forças que produzem a energia, o espírito, o princípio vital. É o momento de controlar o caráter. É o dia do ar. O número 3 é o ritmo.
representa a densificação da luz em matéria. É o momento para buscar o equilíbrio e a paz. É o dia da escuridão. O número 4 simboliza a aparição do crescimento, da semente, da vegetação que cresce junto à terra. É o momento de superar o racismo. É o dia do milho. O número 5 representa a aparição da autonomia, a individualidade necessária para começar o caminho rumo à unidade. É o momento de superar a negatividade. É o dia da serpente. O número 6 representa os ciclos, o equilíbrio e o desequilíbrio. É o momento de entender que a vida é composta mais de experiências que de finais. É o dia da morte. O número 7 é a compreensão do finito, a medida que permite conhecer o universo através de seus ciclos. É o momento em que o ser humano deve controlar-se a si mesmo ou deixar de controlar os demais. É o dia da mão. O número 8 representa a oitava musical, a vida que renasce, o amor. É o momento de descobrir o amor incondicional. É o dia do coelho. O número 9 é um número mágico do tempo. Representa a periodicidade. É o momento de pagar as dívidas. É o dia da chuva. O número 10 simboliza a aparição dos animais com vida emocional, a lealdade, a fidelidade. É o momento de controlar a sexualidade. É o dia do cachorro. O número 11 simboliza o imprevisto, a instabilidade que permite a mudança, o começo de uma vida superior inteligente. O artista, o bufão. É o momento da criatividade. É o dia do macaco. O número 12 representa a aparição do cérebro humano, a estabilidade complexa. É o momento de não julgar e respeitar. É o dia do homem. O número 13 representa o controle dos instintos, o princípio do eu superior, o caminhante dos ciclos. É o momento de exigir respeito. É o dia da cana. O número 14 simboliza a aparição do vidente, do feiticeiro, o que tem poderes mágicos, o mais alto desenvolvimento de consciência individual. É o momento de unir-se aos demais. É o dia do jaguar. O número 15 simboliza a conexão de todas as mentes, a consciência coletiva no planeta. É o momento de dar graças por tudo que se tem. É o dia da águia. O número 16 representa a conexão e o contato com a mente da galáxia. É o momento de controlar seu poder. É o dia do mocho. O número 17 simboliza a sincronização da inteligência do ser humano com a inteligência do planeta. É o momento de descobrir a liderança. É o dia da Terra. O número 18 simboliza a purificação, o salão dos espelhos, a transformação interna ao se tomar consciência. É o momento de avaliar a pureza do pensamento. É o dia do cuco. O número 19 representa a tormenta de mudança para transformar-se em sol, em nuvem, em ser trovão. É o momento de confiar em sua visão interna. É o dia da tormenta. O número 20 simboliza a mente solar, a maestria, a sabedoria, a faculdade para ter toda a galáxia na mente e gerar novamente um ciclo completo, porém mais elevado, mais harmonioso. É o momento de servir os demais. É o dia do Senhor. Este é o princípio de seu trabalho de conhecimento e transformação de seu comportamento. Lembre-se de seu glifo solar. Trabalhe com ele diariamente. Ele vai te abrir muitas portas. A segunda profecia sustenta que o ser humano se vê confrontado com a mudança dos tempos, que nossa civilização deu passagem a uma nova era, em que todo o universo vibrará mais alto, em paz e harmonia. Os seres humanos são donos de seu próprio destino, e no momento entre o final de um ciclo e o começo de outro, podem decidir
como mudar seu comportamento. A mudança dos tempos, de toda maneira, terá lugar, já que faz parte dos processos do universo. Através de nossas decisões, podemos intensificar a destruição ou buscar um caminho que facilite a mudança. Se a maioria dos seres humanos decidir sincronizar-se com a natureza, sentir a essência de tudo que existe, aumentar seus níveis de energia interna, avançaremos rapidamente para transformar nossa sociedade. Este caminho tornaria desnecessárias as aprendizagens às quais nos veríamos confrontados com os desastres anunciados nas profecias seguintes, conduzindo-nos a uma nova era de um modo muito menos trágico. A mudança dos tempos pode ser fácil se nos encontrarmos conosco, se nos ajudarmos uns aos outros. Essa é a maneira de evitar a realização das profecias obscuras. Em nosso próximo programa, veremos a terceira profecia maia. Ela nos fala de uma onda de calor que mudará o clima de nosso planeta, trazendo seca, fome e pragas. Veremos também a importância dos calendários maias e algo que não chegamos a tratar hoje, a pirâmide de Kukulkan. Não deixe de nos acompanhar. As 7 profecias maias, terceira parte.